Fala time, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu separei 2 treinos de apenas 4 minutos para você suar a camisa. Tá preparado mesmo para fazer? Então vem comigo. Geralmente, os treinos que eu passo, eles têm mais ou menos uma duração aí de 12, 13, até 14 minutos. Mas hoje vai ser um treino especial. Hoje a gente vai fazer 2 tabatas, tá joia? Para você que não conhece o que é o tabata, eu convido você a ficar aqui nesse vídeo, porque no final do treino, no final desse vídeo, eu explico o que é o tabata direitinho para você. É uma metodologia muito efetiva, muito top, e eu recomendo que você fique até o final, até porque, né, a explicação desse treino vai ser muito importante para que você faça o treino de maneira mais efetiva. Como assim? Esse vídeo aqui é a explicação, é o tutorial dos movimentos que a gente vai usar no nosso treino. No nosso canal aqui, toda terça-feira eu abro um tutorial onde eu vou explicar os movimentos, vou fazer as adaptações para você que você tem dificuldade ou que você não conhece o exercício, para na quinta-feira sair o treino desse vídeo da terça. Parece um pouquinho confuso, mas fica mais fácil para você que quer participar, que você quiser conhecer melhor como é que funciona a metodologia do P30, para ficar mais fácil de você entender. Então por isso que eu separei, terça-feira são os tutoriais dos exercícios e na quinta-feira é o treino na prática. E hoje nós temos 2 movimentos, o movimento de polichinelo e o movimento de meio sugado. Então se você acha que você consegue fazer esse movimento de polichinelo, movimento de meio sugado, você não tem nenhuma dúvida, já quer ir para a prática, já vai aí para o vídeo se ele já lançou, ok? Se não, ele vai sair na quinta-feira. Agora, se você veio aqui para conhecer, ver como é que é o movimento de polichinelo, alguma adaptação, alguma dica, fica aqui comigo até o final, porque eu vou explicar tintim por tintim, inclusive com as adaptações, e ainda vou falar para você como é que funciona essa metodologia do Tabata, beleza? Fica aqui comigo e vamos lá. Muito bom, nosso primeiro exercício a gente vai utilizar o movimento de polichinelo. Polichinelo é um movimento bem simples, mas eu quero passar ele para você, vou demonstrar e dar alguns pontos importantes, ok? Observa bem. Muito bom, muito simples movimento de polichinelo, você com certeza já fez ele aí na sua infância, na sua adolescência, na época do colégio, mas eu tenho certeza que você não se atentou a isso. Uma coisa que você não deve fazer na hora que você for fazer o movimento de polichinelo é juntar os seus joelhos, deixarem os joelhos juntos na hora da execução, ok? Os joelhos voltados para dentro. Por quê? Porque com isso você sobrecarrega a articulação do seu joelho, isso vai fazer com que você tenha dores. Lembra o seguinte, todos os exercícios que a gente passa aqui no P30, eles vão ter adaptações justamente para você que sente dor. O movimento de polichinelo, quando você executa ele, deixando os joelhos para dentro, deixando as pernas mais abertas, isso faz com que você sinta essas dores no joelho. Então, não faça de maneira nenhuma o movimento de polichinelo. Na hora que você for executar, ó, você vai deixar os pés juntos, calcanhar, nada de deixar aí os joelhos para dentro. Agora vamos supor que você, né, já tem aí a sua estrutura, já é com os seus joelhos voltados para dentro. Tem gente que já tem uma estrutura já voltada com os joelhos mais para fora, tem gente que tem os joelhos mais para dentro. O que você vai fazer? Você vai se atentar a não trabalhar esse movimento focando nos joelhos. Então você vai, ó, ficar mais na ponta dos pés. Na hora que você for saltar, o movimento, se atentar a não juntar demais os seus joelhos, tudo bem? Um ponto também importante que você deve aí evitar, ok? A gente vai sempre focar nisso, aquilo que você não deve fazer, aquilo que você deve evitar, e uma dica importante. Então, ó, para que você evite, o ponto que você deve evitar é a falta da coordenação. Por exemplo, o movimento completo do polichinelo, ele inicia aqui e termina aqui. E eu vejo algumas pessoas na hora que vão fazer o movimento, começam errado, começam aqui, abre, faz o movimento descoordenado. Tem algum problema você executar assim? Não tem nenhum problema. Só que a intenção do movimento de polichinelo, além de gerar aí um cansaço físico, né, fazer com que você gaste calorias, a intenção dele também é trabalhar a sua coordenação. Por isso você começa aqui, ó, com os braços e as pernas juntas e depois você abre para executar o movimento.
Tem um outro polichinelo que ele é muito mais descoordenado ainda. Então, eu quero imaginar eu passando um movimento desse para você, que se você tem um problema de coordenação ou dificuldade, imagina como é que vai ser, ok? Mas então, ó, evite, toda vez que você for iniciar um movimento de polichinelo, ó, deixa tudo junto. Não começa com a perna aberta demais, com os braços lá em cima. Começa tudo junto aqui. Quando você abrir as pernas, você vai jogar os braços para cima e assim você vai dando continuidade ao movimento de polichinelo. Beleza? Bem simples. E agora eu quero deixar uma dica de ouro para você, quando for executar o movimento de polichinelo, ter maior efetividade. É bem simples. Você vai ficar na ponta dos pés, tá bom? O movimento de polichinelo ele é um movimento bem dinâmico, mas quando você faz ele com a ponta dos pés ativados aqui, ou seja, sem encostar o seu calcanhar no chão, isso faz com que você trabalhe, ó, a panturrilha. Panturrilha que é considerada o nosso segundo coração. Você sabia disso? Quero que você comente aqui embaixo se você já sabia que a panturrilha é o nosso segundo coração. Por quê? Porque o que acontece, pessoal? A gravidade está puxando a gente para baixo. Toda vez que o sangue desce, ele tem que subir. Se você tem uma panturrilha, né, bem trabalhada, a musculatura bem trabalhada, o fluxo sanguíneo vai ter mais força para subir do que se você tiver uma musculatura enfraquecida. Como é que você vai trabalhar isso? Ativando a ponta dos pés para fazer o movimento de polichinelo. Então só de você ficar aqui, ó, na ponta do pé e executar o exercício, você já vai estar trabalhando mais a panturrilha, vai te ajudar a melhorar o seu rendimento, porque você vai ter ali um melhor condicionamento, além de ajudar essa questão do fluxo sanguíneo do seu corpo, trabalhando aí a sua panturrilha no movimento de polichinelo, beleza? Então, ó, são dicas simples, mas essenciais. Aquilo que você não deve fazer, aquilo que você deve evitar e uma dica top aí, ok? Agora vamos para o nosso segundo movimento, porque olha, o treino parece fácil, porque é somente um exercício, na verdade somente 2 exercícios, mas você vai ver que a realidade é outra na prática, tá bom? Antes da gente passar para o nosso segundo movimento, eu quero passar algumas adaptações para o movimento de polichinelo que talvez possa atender você, caso você tenha dor nos joelhos ou dor nos ombros. Então, se você tiver dor nos joelhos ou dor nos ombros, eu quero que você comente aqui embaixo. Eu tenho dor nos joelhos, essa adaptação foi muito boa. Por quê, gente? Porque no movimento de polichinelo você está saltando, né? Então, sobrecarrega o joelho e quando você eleva o seu braço, se você tem dor ou tem alguma restrição no ombro, às vezes você não consegue fazer esse movimento aqui. Então, a dica que eu quero te dar, primeira, é sobre os seus ombros. O que você vai fazer? Em vez de jogar o braço lá em cima, você vai subir os braços até a linha dos ombros. O seu cotovelo vai estar na linha dos ombros na hora que você executar. Ou seja, você não tem dor nos joelhos. Então, ó, você vai poder saltar e você vai limitar o movimento dos braços até a linha dos ombros, tá bom? Isso também é efetivo como um movimento de polichinelo? Claro que sim. Você tem uma restrição, você precisa de uma adaptação. O que não pode fazer é você ficar parado, é você não se movimentar por conta disso. Claro que o movimento completo do polichinelo ele vai ser mais efetivo, mas como nós estamos trabalhando em cima de adaptações, o mais efetivo é aquilo que funciona para você, tudo bem? E agora, se você tem dor nos joelhos, o que você vai fazer? Você não consegue fazer movimentos de impactos. Aí vai ser o seguinte, você vai ficar na ponta dos pés, e aí você vai movimentar os braços lá para cima, só que em vez de saltar, você vai tocar o pé lateralmente no seu corpo, ó. Lateral, lateral. E isso vai fazer com que você consiga também fazer um movimento de polichinelo. Pode parecer simples e vai exigir sim uma coordenação de você, mas isso não vai te atrapalhar na hora da execução em questão de gasto calórico. Novamente eu digo, é mais efetivo você fazer um movimento completo, claro, mas se você precisa de uma adaptação, de uma restrição, esse movimento também é muito efetivo. Só a dica que eu quero te dar é mantenha sempre na ponta dos pés, ok? Porque isso vai fazer com que o seu movimento trabalhe também a panturrilha, tá joia? Agora sim, vamos para o nosso segundo movimento.
Ok, para o segundo exercício, então, a gente vai fazer o movimento de meio sugado. Observa bem primeiro para depois eu dar as dicas para você, como eu fiz no movimento de polichinelo. E ele também tem uma adaptação caso você tenha dificuldade e não consiga fazer o movimento total, ok? Só ficar aqui no vídeo que no final eu vou te mostrar a adaptação. Observa aí o meio sugado. Vou mostrar de frente. Muito bom. Então, movimento de meio sugado a gente basta muitas vezes aqui nos nossos treinos, juntamente com o polichinelo. Então, se você quiser fazer um outro treino, você está se preparando para o TAF, quer melhorar aí o seu condicionamento para o meio sugado, a gente vai deixar aqui no card, em algum lugar deve estar passando aqui uma dica para você ver esse treino, mas você não vai ver ele agora, você vai ver ele só depois, deixa ele salvo aí. Vamos para as dicas do movimento de meio sugado. Primeira coisa que você não deve fazer de jeito nenhum na hora que você for executar um movimento de meio sugado é relaxar o seu abdômen, deixar o seu quadril baixo. Como assim? Observa aqui, ó. Tá vendo aí? Na hora que eu fiz o movimento eu relaxei meu quadril, deixei meu quadril baixo. Isso você não deve fazer. Todo momento que você executar o exercício, você tem que manter o seu abdômen e o seu glúteo contraído. Então, ó, você vai cair na posição de prancha alta, contraindo o abdômen e o glúteo. Nada de relaxar. Por quê? Porque se você faz isso, aí você pode ter um sério problema, que é comprometer a sua coluna, ok? A sua musculatura que envolve a coluna aqui nas costas, uma das principais é a região da sua lombar. Então, quando você relaxa o seu quadril, deixa o seu quadril baixo na hora do meio sugado, você está relaxando a musculatura, deixando a sua coluna ali exposta para uma possível dor, caso você tenha aí uma predisposição para hérnias de disco, tudo bem? Então, assim, além de outros problemas, ou seja, você não deve fazer o movimento deixando o quadril baixo, tá bom? Um ponto que você deve evitar na hora que você for fazer um meio sugado é deixar os seus dois pés juntos. Por quê? Porque quando você vai executar um movimento, se você deixa os pés na largura dos ombros, fica mais fácil para você ir e voltar sem ter nenhuma dificuldade, sem sobrecarregar o seu joelho na hora da execução. Observa só, vou fazer ele primeiro com os pés juntos. E agora com os pés na linha dos ombros. Você percebeu? Percebeu que com os pés juntos eu até tiro o calcanhar do chão, perdendo a minha base, posso sobrecarregar o peso do meu corpo quando eu vou fazer o movimento para os meus joelhos. Isso é uma coisa comum, então se você tem dor nos joelhos, aí que você não deve fazer mesmo, mas o ideal é o quê? É você sempre deixar, ó, nessa posição dos pés na linha dos ombros. Então evite de executar o movimento de meio sugado com os dois pés juntos, beleza? Agora, aquela dica que vai fazer com que o seu movimento de meio sugado se torne melhor, se torne mais efetivo para você. Algo bem simples. Eu vejo muita gente, quando vai fazer os movimentos de meio sugado, de burpee, eles fazem a execução somente colocando a ponta dos dedos para fazer o exercício. Observa, seria isso aqui, ó. Ou algo parecido, enfim, eu confesso para você que eu nem sei fazer, de tão acostumado que hoje eu tô de colocar a palma da mão toda no chão. Por que que é importante você colocar a palma da mão toda em vez de a ponta dos dedos? Porque a partir disso você vai estar trabalhando essa região aqui, ó, do seu antebraço. Eu vejo muita gente sentindo dores nos punhos, no pulso. O pessoal geralmente fala pulso, mas não é pulso, tá, gente? É punho. Então, ó, pulso é a sua pulsação. Então, eu vejo muita gente sentindo dores nos punhos e é justamente por quê? Porque não trabalha a flexão de punho, extensão de punho. E uma das maneiras que você vai conseguir trabalhar esses movimentos é colocando a palma da mão toda no chão na hora da execução. E aqui, ó, você está sustentando com a palma da mão. Então você vai estar trabalhando essa região do seu antebraço e vai estar fortalecendo também a musculatura dos seus dedos aqui, ó, flexão dos dedos. Então, por isso, a grande dica para você fazer o movimento de meio sugado mais efetivo é você deixar a palma da mão toda no chão, tá joia? Então, ó, time,
esses são os nossos 2 movimentos de hoje. Parece simples, mas agora a gente vai entrar em detalhes, porque eu quero deixar algumas dicas para você, no dia que você for fazer o seu treino, tá preparado mentalmente para executar ele, dando um show, beleza? Fica aqui comigo. Você achou que eu ia esquecer do movimento de adaptação, né? Negativo. Eu, na verdade, só fui ali pegar uma caixa para mostrar para você. Inclusive, uma caixa normal, caixa de madeira, tá bom? Inclusive, você pode fazer ele no sofá, pode fazer ele utilizando uma cadeira. Eu só peguei aqui uma caixa porque fica mais fácil para mim aqui, de onde eu estou. Mas, o movimento é bem simples, observa bem, Ok. Você viu aí que a execução é bem simples. A única coisa que a gente vai fazer é o quê? É tirar a sobrecarga dos seus ombros, do seu core, deixando o movimento mais inclinado. Quanto mais inclinado for a execução, mais fácil fica. Então, se eu por acaso deito a caixa, eu deixo ela um pouquinho menos inclinada, vai ficar um pouquinho mais difícil, porque a sobrecarga está vindo sobre os ombros, sobre o nosso core. Se eu faço no chão, do mesmo jeito. Então, quanto mais alto for a base que eu vou fazer o exercício, mais fácil vai ser para eu executar ele. E aí, partindo daqueles princípios que eu falei, questão do quadril baixo, você não relaxar o seu quadril, você manter os seus pés na linha dos ombros e sempre colocar a mão toda na hora da execução, você vai fazer o movimento de meio sugado sem nenhum problema com a adaptação. Então agora você não tem aí nenhuma desculpa. Você pode fazer o polichinelo adaptado, você pode fazer o meio sugado adaptado. E agora vamos para as dicas do treino de quinta-feira. Muito bom, time. Então vamos para as dicas do treino aí de depois de amanhã. A primeira coisa que você deve entender é que nós iremos fazer um Tabata. Tabata é uma metodologia de treino que ela tem só 4 minutos de duração. Então a gente vai pegar o nosso primeiro exercício, que é o movimento de polichinelo, e vai fazer 4 minutos de execução dele. Mas como assim? Serão 8 rounds, tá bom? Onde você vai fazer 20 segundos de execução e 10 segundos de descanso. Essa metodologia foi uma metodologia que foi descoberta e você tem muitos resultados com apenas 4 minutos. Por isso que eu estou passando ela para vocês com foco em um movimento. A gente já fez essa metodologia já com 2 exercícios, inclusive deve estar passando em algum lugar aqui um treino com esses 2 movimentos, ou com 2 exercícios, melhor falando, e o movimento de Tabata, o treinamento de Tabata. Então, você não vai se arrepender. Mas eu quero pontuar algumas dicas aqui. O que você não deve fazer na hora de executar o movimento de Tabata, de polichinelo e de meio sugado. Você não deve ir rápido demais. Se você vai muito rápido no início, provavelmente no final do treino, você não vai ter aquele gás, aquele estímulo que a gente quer que você tenha. A ideia é que você mantenha um ritmo de uma intensidade média a alta durante os 8 rounds, ok? Por quê? Porque a partir disso, você vai manter a sua frequência cardíaca mais alta e o seu gasto calórico, a sua queima aí de gordura vai ser mais efetiva. Então não adianta você queimar a largada, que a gente fala, né? Que é o quê? Ir rápido demais no início, para no final você não estar conseguindo fazer aí o mesmo número de repetições, tá joia? O segundo ponto aí é o que você deve evitar de fazer. Aquilo assim que não é tão importante, mas você deve se atentar. Então evite de parar na hora do treino. Na hora que você for fazer ele, são só 20 segundos de execução, 10 segundos de descanso, 8 vezes. Então priorize esses 20 segundos para que você execute o movimento. Se você não está com um nível de condicionamento muito alto, não pare. Diminua a intensidade, faça os 8 rounds de uma maneira menos intensa, mas não pare durante os 20 segundos. Vai ser mais efetivo do que se você parar. Por quê? Porque a partir disso você não vai ter um controle, você não vai ter uma consciência tão boa do que se você estivesse fazendo aí os 8 rounds dos 20 segundos, né, sem parar, tá bom? Então evite. Claro, caso seja necessário você parar, você não está aguentando, está muito difícil, pode parar, você pode ficar aí um round sem fazer, não tem problema, mas o ideal é que você evite de parar aí os 20 segundos, tá bom? E o nosso terceiro ponto, que é uma dica aí que vai dar assim, ó,
um tchan para você, uma mágica se você já está bem condicionado, se você aí está fazendo treino para testar, para ver se você tá bom mesmo aí na história, eu quero que você conte o número de repetições. Ou seja, são só 20 segundos, né, de execução, 10 segundos de descanso, repetindo 8 vezes. Então vamos pegar aí o exemplo do polichinelo. Você vai fazer o polichinelo, vamos supor que nesses 20 segundos, se você está num condicionamento bacana, você fez 1 por segundo. Ou seja, você fez 20 repetições no primeiro round. A ideia é que você mantenha esse número de repetições nos 8 rounds. E você só vai conseguir fazer isso se você contar as repetições. Mas entenda, eu não gosto de colocar isso como prioridade, porque como você está começando a treinar, você está melhorando o seu condicionamento agora, às vezes o seu foco tem que ser na execução do movimento. E às vezes a gente pode confundir. Se a execução do movimento não está muito ali garimpada, se você não sabe já como é que é o movimento no automático, você vai se confundir, vai ter que fazer a contagem de repetições e vai ter que se atentar à execução do movimento para não fazer nada errado. Então por isso que eu não recomendo você fazer essa contagem se você está aí iniciando, né, os treinamentos agora. Agora, se você já treina, né, se você já está aí com condicionamento, você já sabe qual é o movimento de polichinelo, já sabe qual é o movimento do meio sugado, você contar as repetições e manter esse número de repetições ali o mais próximo possível durante os 8 rounds vai ser algo muito efetivo para você. Você vai ver que você vai ter aí um controle melhor e você vai ter um gasto calórico maior, ok? Time, essas foram as dicas, então fica aí esse final para você. Eu quero saber se você está gostando desse formato novo agora que a gente está colocando, onde a gente faz somente as explicações do treino na terça-feira e na quinta-feira sai o treino na prática. Então quero que você comente aqui embaixo, ó, eu estou gostando, ficou mais fácil, porque às vezes o vídeo fica muito longo e aí pode atrapalhar o desenvolvimento do seu treino. Então por isso que a gente decidiu fazer terça-feira a explicação e quinta-feira o nosso treino. Então, ó, agora que você já está preparado para o treino, eu espero você na quinta-feira para praticar ele comigo. E se você de fato vai fazer isso, eu quero que você mande um joinha nos comentários aqui desse vídeo para eu de fato saber se você vai fazer comigo. Ó, lembra, não é o joinha do gostei, porque o joinha do gostei você já apertou, né? Eu quero que você mande um emoji, tá bom? De joinha, para eu saber se você vai treinar comigo na quinta-feira e eu te espero lá até quinta. Não se esquece, vem pro 30.